Paz, irmãos, tudo bem? Vim aqui hoje trazer uma palavra de amor, uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra que possa fazer você entender cada vez mais o amor de Deus para conosco, tá certo? Muitas das vezes a gente acha que conversar com Deus, orar a Deus é só pedir, né? E a gente é bom pra caramba de pedir, né? Eu vejo em muitas orações a gente vai lá e Deus, eu preciso disso, Deus, eu preciso daquilo, Deus, eu quero isso, Deus me ajuda nisso, Deus faz isso por mim, né? E a maioria das vezes a gente faz assim, a gente pede, 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 pede e no final a gente fala amém, tchau. Quando Deus fala assim, a gente fala amém e vai fazer outra coisa. Então, muitas das vezes, a gente não para escutar a vontade de Deus, a gente não para escutar o que Deus quer da nossa vida. Orar a Deus é muito mais do que isso, né? É muito mais. Jesus nos ensinou a orar, né? Quando a oração não se chama Pai Nosso, mas a gente chama de oração do Pai Nosso, né? Jesus ensinou como se orava, né? O que nós precisamos fazer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A gente começa a glorificando Deus, honrando Deus com nossos lábios, né? Então é muito bonito tudo isso, mas a gente ora e não escuta Deus. E a maioria das vezes, irmãos, a maioria não, praticamente todas as vezes, Deus vai fazer aquilo que é melhor para nós, tá certo? Muitas vezes a gente pede uma coisa e Deus não vai fazer exatamente aquela coisa. Todo mundo conhece a história do profeta Jonas, né? Jonas era um profeta rebelde. Deus pediu para ele fazer uma coisa, né? Deus pediu para ele ir a Nínive e pregar lá em Nínive, né? Para aquela cidade que era uma cidade que estava desagradando a Deus, né? E Jonas não queria ir, né? Jonas, quando Deus falou com ele e Jonas falou assim, não vou para lá não. Pegou um navio que estava indo para outro lado, né? Então ele estava indo para Nínive, era para cá, ele estava indo para o outro lado. E aconteceu que Deus mandou uma tormenta muito grande, uma tempestade muito grande, e eu não vou ficar indo muito detalhe, mas é interessante, o livro do profeta Jonas é um livro curtinho da Bíblia, vale a pena você ler, tem bastante coisa legal lá. E chegou um momento que descobriram que o problema de toda a tempestade era Jonas, né? Tiveram que arremessar Jonas para fora do navio. Até porque o problema da gente não pula do navio, o problema da gente a gente tem que tirar. Mas isso é uma coisa para uma outra pregação. Jonas achou que ia morrer, mas não. Deus tinha uma missão para ele. Deus precisava que ele fosse lá executar essa missão. E queria mostrar para ele que ele tinha que fazer aquilo que o Senhor estava mandando. E um grande peixe, né, provavelmente pela região deve ser um cachalote, né, que é um tipo parece uma baleia, né, mas é um cachalote, engoliu Jonas. Todo mundo conhece essa história, né, de Jonas na barriga do peixe, né? E ele orou a Deus pedindo que Deus ajudasse ele, né? E Deus respondeu não com ele. Olha que engraçado. Deus não falou com Jonas, Jonas, eu vou te ajudar. Deus falou com o peixe. Deus foi lá e falou com o peixe e mandou que o peixe cuspisse Jonas, né? O peixe cuspiu Jonas e Jonas chegou inteirinho a uma praia lá, na terra firme, tá certo? Mas Deus não falou com Jonas. Isso é muito engraçado, né? Às vezes a gente pede a Deus alguma coisa, né? Deus abre as portas para mim, eu preciso de tal coisa. E muitas vezes Deus não fala conosco, Deus acaba indo naquela pessoa que a gente pediu as portas ou em outra pessoa. Eu estava escutando uma pregação do pastor Telmo Martinelli, né, da igreja Abba Pai, e ele estava contando um testemunho, né, um testemunho de um irmão que precisava muito, estava louco para comprar um carro e precisava de um financiamento. E o financiamento não dava certo, e não dava certo, porque acho que a parcela era baixa, tinha que ser, e o corretor, né, a pessoa que estava fazendo para ele,
sugeriu que ele fizesse a parcela um pouco mais alta e aí mostrou que aprovava, o crédito dele aprovava. E ele não sentiu paz no coração, né? Tinha uma palavra de que a gente precisa sentir paz no nosso coração, ele não se sentiu paz no coração, ele pediu a Deus que Deus ajudasse ele, né? Só que ele estava na intenção de comprar o carro e não deu certo. Chegou uma hora que ele falou, não, eu não quero isso, então isso aqui se Deus não fez dar certo é porque não é para dar certo. E ele desistiu do carro. Irmãos, 2 dias depois, ele nem lembrava, mas um outro corretor de um apartamento que ele tinha visto ligou para ele e disse, olha, o teu financiamento foi aprovado, você pode comprar o teu apartamento. Então, ao invés de comprar um carro, ele acabou comprando um apartamento. Se ele tivesse comprado aquele carro e financiado, comprometido a renda dele, ele não teria entrado numa casa própria. Então, olha como Deus é bom. Às vezes a gente pede uma coisa para Deus, às vezes você está pedindo um carro, né? E Deus não quer te dar um carro, Deus quer te dar uma casa, tá certo? Isso eu não estou inventando história, isso é testemunho que a gente vê no meio cristão, tá certo? É testemunho de Deus agindo na vida da gente, na vida das pessoas. Então muitas das vezes a gente fica triste, fica frustrado porque não alcança alguma coisa. Você pode ter certeza, é Deus na tua vida colocando você no caminho que Ele quer, no melhor caminho para você. Deus é nosso Pai e nosso Pai quer sempre o melhor para nossa vida, tá certo? Então muitas vezes que a gente não fica triste, não fica, dê glória a Deus, agradeça a Deus, porque com certeza Deus deve estar te dando um livramento. Escuta mais a voz de Deus, para mais para escutar a voz de Deus, porque Deus quer falar com a gente. Na época do jardim, né? Na época do paraíso, quando Adão estava lá, Deus todos os dias descia para conversar com Adão. E Deus conversava com voz audível, né? Deus conversava cara a cara com Adão, queria saber como é que foi o dia, o que ele tinha feito, o que ele tinha cuidado. E você pode ter certeza, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? Deus é o Deus da eternidade. Deus continua querendo conversar conosco, Deus continua querendo saber como foi nosso dia, Deus continua querendo que nós estejamos bem próximos dele, tá certo? É isso que Deus pede pra gente. Escute mais a Deus, converse mais com Deus, ore mais, pare um pouco para escutar a voz de Deus. Ele quer falar contigo, você pode ter certeza. Provavelmente Ele está falando contigo através dessa palavra, né? Dessa conversa aqui, desse vídeo. Provavelmente Ele vai falar com você, se você abrir a Bíblia agora, se você for lá ler a história de Jonas, Ele vai falar de uma coisa com você que eu nem falei aqui. Você pode ter certeza que Deus quer conversar com cada um, Deus quer falar com você, Deus quer te mostrar um bom caminho, Deus quer te dar o melhor dessa terra. Escuta mais a voz de Deus, leia mais a Bíblia, leia mais a palavra do Senhor, não deixa de ir na igreja, tá certo? Isso é muito importante também, Deus quer comunhão entre os seus filhos, e leia mais a palavra, escute mais a voz de Deus. Deus tem uma palavra muito boa para você hoje, se é que Ele não já te deu. Eu te encontro na próxima e abençoo a tua vida, a vida da tua família, que você possa escutar a voz de Deus falando com você, no teu ouvido, no teu coração. Em nome de Jesus eu te abençoo e te aguardo até a próxima. Um grande abraço, irmão. Até mais.